Deus, que Jesus nos abençoe mais uma tarde, em seu nome, reunidos, ouvindo uma palavra do seu Evangelho, uma página do seu Evangelho, nessas palavras consoladoras, de amor, de paz, palavras de esperança, que é o Evangelho de Jesus. Então nós já nos cumprimentamos pessoalmente, nós que aqui estamos encarnados, vamos cumprimentando também os nossos amigos da espiritualidade, que nos aguardam de tanto tempo. Esses amigos queridos, amados, muitos amigos nossos de passado, outros aqui do presente, que se simpatizam conosco e nos aguardam com tanto carinho. Os mentores da casa que preparam o ambiente também para nos receber. Então nós vamos aproveitando esse ambiente de harmonia, de paz, de equilíbrio, e vamos cerrando suavemente os nossos olhos. Se cumprimentamos nós, entre nós, cumprimentamos os amigos da espiritualidade, então nós vamos cumprimentando o nosso amigo maior, nosso amigo de todas as horas, dos momentos bons, daqueles momentos mais difíceis, que é Jesus. E cada um de nós vamos nos colocando na frente desse amigo amado e olhando nos seus olhos, esses olhos profundos que refletem uma paz infinita, que nos causa muito amor, que nos sensibiliza, que nos dá esperança de sempre ter um futuro melhor à nossa frente. Jesus querido, abençoa o nosso propósito de melhora, abençoa a nossa vontade de mudar, de crescer, de aprender Jesus, de estar aqui numa tarde como essa, em teu nome. Você nos falou, mestre querido, que quando estivéssemos reunidos em teu nome, você estaria conosco. Nos abençoe com a sua presença, não somente agora e sempre, Jesus, que nós tanto precisamos dessa sua companhia na nossa jornada. Abençoe os nossos propósitos de melhora. Ajude-nos como mestre que é, como amigo de todos os momentos. E te pedimos, mestre querido, em teu nome, ao nosso Pai de amor, que nos dê licença para iniciarmos a reunião da tarde. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos mais uma vez, com muita alegria, receber a nossa querida Maria Helena, que vai falar, não aceite provocações. Não valorize as agressões, desculpa, esse é o meu tema. Não valorize as agressões. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que esteja sempre conosco. Aproveitar a oportunidade e mandar um beijo muito carinhoso via internet para minha sobrinha que está em Londrina, nos assistindo nesse momento, que faz aniversário hoje. Que Jesus a abençoe e que você seja muito feliz e continue sendo essa criatura maravilhosa que agregou a nossa família e que eu amo tanto. Que Jesus esteja com você, Rosimeire, com você, com o André, com todos vocês aí. Que Jesus abençoe. Desculpem a emotividade. Então, a distância deixa a gente mais emotiva. Não se vê, só se fala por telefone, mas o amor é muito grande. Bom, o nosso tema de hoje é Não Valorize Agressões. É do livro Para Uso Diário, de Raul Teixeira Joanes. Como sempre, eu gosto de dar, vocês já repararam, todos os inícios do nosso estudo, eu dou a definição do tema que nós vamos estudar. A palavra-chave é agressões, ou seja, o que é agressão? Agressão é qualquer tipo de comportamento cujo objetivo principal é causar o dano à pessoa a quem é dirigida. Então, a agressão, nunca nós nos agredimos a nós mesmos. Sempre nós agredimos a outrem. No nosso cotidiano, várias situações nos mostram agressões. Às vezes, umas mais evidentes, outras não. Então, as agressões podem ser verbais, podem ser físicas e podem ser psicológicas.
As agressões verbais são aquelas que nós atingimos e atingimos também através das palavras. Então, muitas vezes a gente já é um pouco assim ríspido para uma pessoa, e a gente acha que não está fazendo nada demais. É normal, eu me alterei, mas aquilo passa. Não, mas nós muitas vezes nós ferimos, nós magoamos e nós deixamos muitas vezes marcas que nem o próprio tempo consegue apagar. Às vezes não adianta nós chegarmos, você me desculpe, mas a desculpa no momento, a agressão foi tão grave que não tem desculpa que consiga apaziguar. Então, está muito em moda hoje em dia se falar no bullying, né? Principalmente entre os adolescentes, entre os jovens, que levam a uma agressão, e essa agressão geralmente vira numa agressão física. Nós vamos vendo, principalmente nas escolas, os jovens se agridem, se machucam, ferem, que chega a se tornar até muitas vezes até caso de polícia. Me lembro na minha época, eu achava a gente gorda, achava magra, a gente, como criança, como jovem, a gente sempre fez o nosso bullying, né? Entre aspas, com alguém. Possível que a gente não achasse, fulano é feio, fulano é gordo, principalmente na hora que a gente começava a se interessar pelos meninos, nós meninas, né? A gente sempre achava um defeitozinho e fazia um bullying. Mas nada que marcasse como atualmente. Eu acho que os espíritos reencarnantes de agora são, assim, nesse ponto, até mais violentos quanto os tipos de agressões. As agressões físicas, nós estamos vendo diariamente pela mídia. E nos mostra principalmente as agressões com mulheres, crianças e pessoas idosas. Com crianças, principalmente. Nós estamos com um caso rolando aí na mídia há semanas, uma agressão tão violenta com uma criança que, inclusive, levou à morte. E várias são levadas à morte. Muitas mulheres têm marcas drásticas no corpo por causa dessas agressões. Porque as pessoas que agridem naquele momento não raciocinam, tornam-se, assim como diz Divaldo, animalescas. Então, temos também, além das agressões físicas, nós temos as agressões psicológicas. São as que atingem principalmente o nosso emocional. Elas são tão ou mais prejudiciais, às vezes, do que as físicas, porque elas deixam marcas, às vezes, por toda a vida. Às vezes, a pessoa fica muito mais ferida psicologicamente do que se ela tivesse sido marcada fisicamente. Pode-se dizer que a verbal e a psicológica andam juntas, porque no momento que você agride verbalmente, você está atingindo o psicológico da pessoa. No texto de Joanes, em que nós estivemos estudando, ele foi muito feliz quando ele nos alerta sobre as diversas situações que geram agressões. Diz ele, Joanes, que nós estamos todo dia de braços abertos às correntezas diárias dos tormentos frente a vários episódios que nos fazem vivenciar agressões de todos os tipos, em todos os momentos, e que muitas delas nós participamos de uma maneira ou de outra, mas dificilmente nós deixamos de participar dessas agressões. Joanes vai ainda mais longe, quando ele diz, abram aspas, tenha cuidado com o mau humor dos seus familiares, dos seus amigos próximos, do seu chefe e do seu empregado. Não lhes passe recibo. Olha o conselho maravilhoso que ele nos dá. Não passe recibo. E é o que nós costumamos passar recibo e ainda dá o carimbo e pago. Então, realmente, nós costumamos, o que acontece? Entrar na sintonia de quem procura nos ofender. Principalmente, vamos supor, dentro de nossa casa, se nós repararmos, às vezes, por pequenas coisas, nós fazemos, vamos supor, uma comida. Você fez aquela comida com tanto gosto, você pôs a comida na mesa. O marido, o filho, alguém do nosso convívio familiar, o nosso mais próximo, isso aqui não está gostoso. Você fez com tanto carinho, e às vezes a pessoa nem falou com agressão conosco. Apenas fez um comentário, que não estava aquilo que você esperava.
Mesmo nós, às vezes a gente faz uma comida, né, principalmente que era comida do tempo da mamãe ou da vovó, que nós estamos com aquele paladar infantil, a gente faz e não é aquilo que a gente esperava. Também então, é normal que a comida que você pôs na mesa aquele dia, a pessoa não sinta aquele paladar que ela esperava. Então, o que acontece? Nós já respondemos agressivamente. Tanto trabalho para fazer isso. Então, o que acontece? Já cria um clima de animosidade dentro do lar. E nós entramos naquela sintonia. Então, que já gera, às vezes gera discussões, o pessoal já não come direito, já levanta da mesa e já partem para a agressão verbal. Realmente, nós costumamos entrar nessa sintonia de quem procura nos ofender. Até Divaldo é engraçado quando ele diz assim, ele esclarece que basta que pisem nos nossos pés para que nós nos revelemos a índole que nós temos arcaica dentro de nós. Que dificilmente alguém pise no nosso pé, a gente não revide, né? Mesmo que a pessoa peça desculpe, foi sem querer, mas em um momento nós temos aquele, como diz Divaldo, um instinto arcaico. Ele conta até que ele é muito provocado, que as pessoas costumam chegar até ele e dizer assim, Divaldo, você falou tal coisa. Ele com aquele jeito dele assim, bem calmo, diz assim, não me recordo, mas você falou. Se eu falei, diz Divaldo, você me desculpe, eu não me lembro. E ele, o que ele procura fazer? Não foi nada intencional que se eu falei alguma coisa. E ele se retira. Então, ele não dá margem a dar continuidade que a pessoa... Então, o que ele fala? Se a pessoa volta geralmente para casa, cabisbaixo e com mais raiva de mim, porque eu não dei margem para que ele continuasse a ficar falando de mim. E é bonito o Divaldo fala, ele fala, não foi intencional. Falei? Não me lembro. Então, ele disse que, inclusive, é uma receitinha que ele dá para nós. Quando alguém fala alguma coisa, eu falei, você me desculpe, mas eu não me lembro. E calar. É muito comum que as pessoas desejem dar ou receber explicações pelos resultados desastrosos das coisas. Então, quando as pessoas nos falam alguma coisa que nos ofende, nós queremos explicação. Por que isso? Por que isso? É feito criança na época dos porquês. E esses porquês vão gerando agressividade. A tendência que nós temos para resolver problemas, muitas vezes apelando para a força, é bem própria da natureza humana, mostrando o nosso profundo atraso moral. Então, nós costumamos, normalmente, a querer apelar, às vezes até pela força verbal, não vou dizer somente pela força física, pela força verbal, através das palavras, querer explicações. Esse fenômeno é observado muito intensamente nos grandes centros urbanos onde nós vivemos, onde nós somos motivados principalmente por interesses relacionados ao dinheiro, ao poder, à posição, e nós vivemos exclusivamente em função dos nossos interesses. E nós perdemos muito o controle e os impulsos agressivos e nós partimos para a violência. Então, quem tem a oportunidade de conviver no interior de São Paulo, vê quão grande é a diferença do tratamento que nós temos em relação aos órgãos públicos da capital e do interior. Eu digo por experiência própria. Eu tenho uma casa aqui fora de São Paulo, na região ali de São Roque, em Mairinque. Então, eu ocupo, às vezes, a prefeitura de Mairinque ou a Serim, que é a parte que fornece energia elétrica. Até houve um problema comigo da relação à cobrança de taxa de luz, e eu telefonei dizendo, olha, perguntou a moça, provavelmente a casa vive mais fechada do que aberta, só se liga para o cortador de grama e uma vez por semana para arejar a água da piscina, impossível que tenha vindo uma conta de luz tão alta. A moça foi gentilíssima. Ela disse, olha, a senhora espera, dona Maria Helena, eu vou verificar, porque é impossível mesmo que tenha vindo uma conta alta desse jeito. A senhora não pague a conta. Foi taxativa comigo. Se fosse aqui em São Paulo, eu dizia, a senhora paga,
nós vamos resolver, depois que resolver, nós vamos ver se a senhora tem razão ou não, nós vamos devolver o dinheiro, que o dinheiro nunca vai voltar. Ela falou assim, não pague a conta, eu vou verificar. Estava eu no banco, tocou meu celular, até eu falei para ela, não posso atender que eu estou ao banco. Ela falou assim, senhora, quando chegar em casa, liga para mim. Aonde nós íamos ter essa gentileza de ligar no meu celular para me avisar que realmente havia um engano e que eu comparecesse na companhia de força lá para resolver a situação. Então, eu comentei com ela, olha, qualquer hora eu estou com as malas praticamente prontas para vir morar no interior, porque o tratamento é muito diferente. As pessoas são mais calmas, não tem essa agressividade. Eu acho que é própria da vida que nós levamos em São Paulo. Como ontem eu ouvi na televisão falar que entram mais de 1 milhão de carros por dia em São Paulo. É verdade, Roberto? Tudo isso, 1 milhão. Gente, é muito carro. Então, é o que está o caos. Não tem mais hora. Não, eu vou sair às 9 horas, que já melhorou o trânsito. O pessoal foi para o trabalho. Não tem mais 9 horas, nem 10, nem 11. É o dia inteiro. Então, isso nos gera agressividade e a violência. André Luiz, o espírito de André Luiz, é mais claro ainda quando no seu livro, no seu livro, como se diz? Esse que foi o filme, como se chama? O Nosso Lar, ele falando sobre a violência da época da guerra, que o livro se passa durante uma parte da guerra mundial, ele explica, André Luiz, que o fenômeno da violência e a agressividade, como ele diz, como uma falta de religiosidade. André Luiz diz que a falta de preparação religiosa leva à agressão e à violência. Realmente é verdade, diz ainda mais André Luiz. Não basta ao homem a inteligência apurada, é necessário ele iluminar os seus raciocínios para a vida eterna. E realmente, se a gente tem um Deus dentro de nós, um Jesus, o nosso divino mestre, que está sempre nos acompanhando, eu acho que nós damos uma parada na hora da agressividade. Quando nós vemos alguém em crise, diz Joanes, que nós de mau humor principalmente, o certo é nós orarmos por ela. Rapidinho, não é fazer uma prece alta. Na hora que o espírito mentor daquela pessoa faça com que ela se acalme. Isso já é uma oração. Nós devemos orar por ela, diz ele ainda, e buscar entendê-la, porque nós não sabemos o que está ocasionando aquele desentendimento, aquela agressividade. Joanes diz que nós não devemos procurar não entrar na sua sintonia ou na sua faixa vibratória, na qual a pessoa se encontra. Porque ele diz, nessas horas, Joanes diz, o melhor é nós falarmos menos. Até que eu digo mais, nessas horas é melhor nós calarmos, ficar quieto, fechar a boca. Nem que a gente às vezes fica quieto assim, então olha, fulano é bobo, eu estou falando, ele está quieto, ele está aceitando o que eu estou falando. Não, é para você não entrar naquela sintonia. É melhor calar mesmo. Boca, como diz o antigo ditado, boca fechada não entra mosquito. Então vamos ficar calados. Joanes recomenda ainda que quando nós recebemos agressões no movimento de veículos, no trânsito, não revidar. Ele diz, pense no bem e siga o seu caminho. Ainda digo mais, quando a gente encontrar alguém no trânsito, vai, Jesus te acompanhe, vai embora. Eu normalmente já tive, nessa dizer para vocês, a minha fase de revidar. Já passei por essa fase de trânsito, dessa violência de trânsito, sabe o que é? Nova na direção, impetuosa, se achava a último biscoito do pacote. Então, alguém buzinava atrás de mim, já achava ruim, porque está buzinando. Hoje, buzinou, eu olho no retrovisor, dou passagem, ainda digo mais, vai com Deus que Jesus te acompanhe. Porque nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo e nós todos aprendemos, dentro da doutrina espírita, que nós não sabemos o que está se passando com aquela pessoa que está atrás de nós buzinando. Sabe lá se nós não estamos mesmo atrapalhando? Ela está indo levar um ente querido para um hospital, ou alguém que está desencarnando, ela está com algum compromisso de emprego, tem hora para chegar e nós estamos atrapalhando. Então nós temos que estar sempre pensando, e evitar, como diz Joanes, evitar discussões, evitar ameaças, pois nunca, diz ele, se sabe com quem está falando.
Não é aquele falando assim, você sabe com quem está falando? Qual é a autoridade? Nós não sabemos quem é a pessoa que está no volante. Se é uma alma serena, que cometeu algum equívoco de repente, ou que se calará frente à nossa irritação, pode ser que às vezes eles se calam frente à nossa irritação. E se por acaso é uma mente explosiva, que resolve tudo no braço, ou então tem uma arma na mão? Quantas vezes a gente não ouve a pessoa desce do carro, sem mais sem menos, desce atirando, tira a vida de uma pessoa apenas por uma discussão de trânsito, uma discussão muitas vezes banal de trânsito. Então, realmente, o trânsito de São Paulo é uma prova para nós. Ou seja, é um teste dos nossos instintos violentos e agressivos e para a nossa paciência também. Divaldo diz que ninguém perde aquilo que não tem. Ou seja, se nós não perdemos a paciência, se nós não a tivermos. Então, nós temos que procurar ter a paciência. Ele diz assim, ninguém perde aquilo que não tem. Não sabemos, como diz André Luiz, se aquele que está ao volante está passando por um problema, como eu já falei, familiar, um problema de saúde. Por isso, André Luiz nos recomenda que devemos nos calar e enviar a este irmão bons pensamentos. Devemos sempre buscar nos tranquilizar, fazendo esforços para sintonizarmos, estarmos sempre sintonizados com entidades do bem. Como dizemos, dize-me como pensas, como oras, que eu direi quem te acompanha, né? Então, nós temos que estar sempre, devemos preservar sempre uma boa relação com os nossos patrões, com os nossos empregados, com os nossos companheiros de trabalho, vigiando sempre o nosso falar. Tomar muito cuidado com a sinceridade. Como a nossa amiga Leda falou na sua última palestra sobre a sinceridade. Como eu disse a ela, Leda, aquilo me calou muito profundamente. Porque às vezes eu costumo falar com as pessoas, eu achando que eu estou sendo sincera, e às vezes essa sinceridade eu tenho refletido bem mais depois da palestra da Leda. Você veja que nós estamos aqui todos para aprender. Que nem toda palavra sincera é sincera. Muitas vezes a palavra sincera é agressiva. Então nós devemos ter muito cuidado para não ferir e para não agredir. A Leda foi muito feliz na explanação dela e, olha, está servindo para mim como lição em relação à sinceridade. Então, às vezes, a nossa sinceridade é um modo, uma agressão verbal. Então, a gente acha assim, você está tão feia com essa sua roupa, eu não gostei. Nós não sabemos se a pessoa naquele momento está receptiva para receber esta crítica. Você acha que a pessoa diz, o que você achou da minha roupa? Ficou bem para você, você gostou? A pessoa diz, eu gostei, então ótimo, como diz Divaldo. Que ótimo, gostou então. Vamos seguir o conselho dele e da Leda, que nos diz, vamos usar a sinceridade. Por mais intimidade que nós tenhamos com a pessoa, com os nossos amigos, é necessário muito cuidado para nós não agredirmos. Principalmente quando nós agredimos sem querer, né? Pois nem todos os dias nós estamos receptivos para sugestões, nós estamos receptivos por críticas, às vezes nós queremos retroceder no que nós falamos e já é tarde. Já marcou, já feriu. Então, dependendo de cada situação, a cada área, em qualquer momento, nós devemos agir sempre com muito equilíbrio, para desenvolver uma paz almejada. Infelizmente, são poucos quando se sentem ofendidos, levam em consideração o estado emocional do ofensor. Geralmente a gente não para pensar, como será que fulano me ofendeu? Será que ele está bem? Será que está passando por algum problema? Infelizmente, na hora, pelo nosso ímpeto, a gente não pensa, como será que a pessoa está? Será que ela está bem, por isso que ela falou isso? Não, nós somos assim, impulsivos. Quem nos fere ou nos magoa, embora possa aparentar equilíbrio, muitas vezes, e frieza, nunca está, como diz Joanes, no seu juízo perfeito. Porque se tivesse no juízo perfeito, talvez não nos ofendesse e não seria tão ríspido para conosco. Jesus, nosso divino mestre, sintetizou a busca de uma vida em paz quando ele receitou amar ao próximo como a si mesmo.
e nos ensinou principalmente a não devolver o mal com o mal. Ou seja, Jesus já nos ensinava que não devolver uma agressão com outra agressão. Se alguém nos diz alguma coisa grave ou perturbadora, ele tem o direito de falar, como disse Divaldo, ele tem o direito de falar. Mas nós não somos obrigados a aceitar. Agora, como nós não somos obrigados a aceitar, quando nós aceitamos, é que nós nos sentimos ofendidos. Se nós não aceitamos, tudo bem, passou, não consideramos aquilo como uma agressão, não vamos ficar ofendidos, não vamos nos perturbar e não vamos reter mágoa. Então, é fácil? Não é fácil, mas vamos procurar, como diz Jesus, não devolver o mal com o mal. E não achar que tudo que fazem para conosco é mal. Aquele que nos agride, normalmente revela por fora o que ele está se sentindo por dentro. Quem toma a iniciativa de atacar alguém é sempre mais frágil e é um doente. Não devemos nunca aceitar as provocações do mal, ignorando-lhe as artimanhas para enredar em suas teias. Nós devemos sempre confiar no bem, confiar na espiritualidade, se nós quisermos viver em paz. O nosso grande mestre, que esteve aqui conosco, Chico Xavier, sempre dizia que ele prefiro ser eu o ofendido e nunca o ofensor. Então, isso também é um ensinamento muito bom para nós. Então, eu prefiro receber a ofensa do que ser eu o ofensor. Baseado também nesses ensinamentos desse grande homem que foi Chico Xavier, nós vamos lembrar também uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que o homem que no mundo ocupa uma elevada posição, de se julga ofendido com os insultos daquele só quem ele considera seu inferior. Então, se ele vai receber como ofensa, se ele se julgar que aquele seu inferior. Então, nós decorremos sobre as agressões, nós falamos sobre as agressões mais evidentes, as agressões do nosso cotidiano. É um tema que está no nosso dia a dia, infelizmente, né? As agressões físicas, as agressões psicológicas, as agressões verbais, as agressões dos nossos círculos familiares, no trânsito, no nosso dia a dia. Mas o irmão José, no livro Pai, Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, ele cita ainda umas outras agressões, umas pequenas agressões que passam despercebidas e muitas vezes nós nem a consideramos. Eu vou ler para vocês verem quão interessante é essas outras agressões que fazem parte do nosso dia a dia e nós julgamos que não são agressões. O texto é: pequenas agressões. Não decures das pequenas agressões que, em relação aos outros, podes cometer no teu dia a dia. Uma delas, a falta de atenção para quem conversa contigo. Nunca nós paramos para dizer. Alguém está conversando conosco, às vezes a gente não presta atenção, não liga, vai fazer uma outra coisa. Isso, diz o irmão José, é uma agressão. O não retorno a um simples telefonema. Olha que marcante que é isso. Às vezes as pessoas ligam para nós, a gente fala, depois eu retorno, e deixa de retornar. Isso também é uma agressão. A tua atitude de alinhamento a um desabafo. Então, defendendo como você desabafa no momento, você pode estar também fazendo uma agressão. Diz ele. O não oferecimento dos seus préstimos. A tua indisposição em atender uma solicitação. Esse é para os homens, em particular. O esquecimento proposital de uma data importante. Está ouvindo, meu amigo? Você que tem boa memória, você não esquece nenhuma, né? Ótimo, ótimo.
Desculpe a brincadeira. Brincadeira à parte. Deus tem a liberdade para brincar com você. Então, nós costumamos, às vezes, esquecer uma data importante, né? O aniversário de alguém da família. Então, por isso que eu mantenho a agenda, no começo do ano, na agenda nova, vocês vão achar graça, eu já ponho todas as datas. Só que, às vezes, eu esqueço de abrir a agenda. Então, preciso ficar já alerta. O melhor lugar para eu marcar é na folhinha mesmo, no calendário. Um gracejo inadequado também é uma agressão. A dificuldade que crias de acesso à tua presença. Então, diz ainda o nosso irmão José, existem pessoas que, infelizmente, no intuito de proclamar a sua pretensa superioridade, nunca perdem a oportunidade de humilhar e, assim, aumentar muitas vezes a sua coleção de antipatias. Então, procuremos ser simpáticos, procuremos nos sintonizar com a espiritualidade, procuremos o orar e vigiar constante. Tenhamos como exemplo o nosso Mestre Jesus, que nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Quer dizer que não adianta eu não me amar, como eu vou poder amar o meu próximo? Se eu não me perdoo, como eu vou perdoar as ofensas, as agressividades do outro? Então, para nós podermos viver em tranquilidade nesse mundo conturbado de expiações e provas que nós estamos passando, nós temos que estar constantemente no orai e vigiai. E como diz André Luiz, a religiosidade é muito importante. Então, nós temos que começar, a base da religião começa dentro do lar, não de casa, do lar. E principalmente as nossas crianças, sejam filhos, sobrinhos ou netos. Então, lembrando que sempre nós somos o exemplo. No momento que gratuitamente eu agrido meu filho, eu agrido meu sobrinho, eu agrido meu neto, eu estou ensinando essa criança também a ser uma criança agressiva. Então, nas pequenas coisas, quando a criança está brincando com a bola, vai dividir a bola com o coleguinha, não quer dividir, ele já se sente, já tem aquele instinto de agressividade, um instinto que traz. Então, nós cabe a nós procurarmos já educá-los, para que nós possamos ter realmente um mundo melhor. E como sempre nós falamos, tudo depende de nós. Então, para que nós sejamos felizes, sejamos menos agressivos, sejamos mais compreensivos. A espiritualidade está nos ensinando, através de mensagens diárias dos nossos mentores na espiritualidade, Bezerra, André Luiz, irmão José, Divaldo, através de Joana de Ângeles, o nosso Raul Teixeira, através do Espírito de Joanes, dando-nos ensinamentos. Não custa nada nós pormos em prática, que nós sabemos que nós estamos aqui de passagem e nós estamos numa escola. E nós viemos aqui para aprender. Para passar de ano, nós temos que sermos bons alunos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Maria Helena, por essa explicação tão clara, né, que nos deu. E alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Maria Helena, algum comentário, uma colocação? Você reclamou que quando você liga aqui em São Paulo, o pessoal é mal educado. Eu vou te dar a explicação. Porque eu trabalho nessa área, né? Só que eu não atendo o público direto, entendeu? Mas eu trabalho sozinho no meu local e monitoro dá quase 500 estações. Você imagina como deve ser. E as pessoas que fazem o atendimento, entendeu? Normalmente estão em 3, no máximo 4 pessoas. Entendeu? Para tudo que você imaginar. Você imagina o tamanho da Eletropaulo como deve ser? Entendeu? Então, não, eu sei, estou te falando, mas os atendentes das empresas, o que acontece? E depois, normalmente, quem está na recuperação do sistema, normalmente é uma pessoa. Entendeu? Porque as empresas, quanto maior elas forem, menos gente eles contratam, eles pagam um salário até razoável, mas obrigam o camarada, para manter o emprego, a aprender muito. Entendeu? Então, você tem que se desenvolve demais. Então, você faz várias atividades, entendeu? E é uma única pessoa atendendo tudo. Então, a cabeça dessa pessoa realmente fica... Por isso que, às vezes, ela pega meio nervosa. Então, isso aí que acontece. Já as empresas no interior já têm mais facilidade.
Muito menos pessoas, reclamações muito menos. Essa que é a diferença. De a gente... Sim, claro. Sim, sim. Sim, mas aí já é natural da cidade mesmo. É uma coisa da cidade. E da pessoa também. Isso é verdade. Eu inclusive, por seguir tanta doutrina, os ensinamentos mostrados, eu aprendi isso daí. Então, às vezes toca 5 telefones, um momento, por favor, paro, vou atender. Não custa nada. Mas é verdade. Mas não evite quem está no outro lado te xingar. Que eu já escutei um momento, por favor, e veio o palavrão me ofender. Né? Isso aí a gente escuta muito. Agora a melhor coisa é o que você falou, né? O vigiar e orar, a prece, né? Constantemente, e nós mesmos. Isso que é muito importante. Aí é outra coisa, vocês falaram em 1 milhão, né, de veículos, licenciado em São Paulo passou de 4 já. Já passou de 4 milhões aqui no município de São Paulo. Tem mais de 4 milhões de veículos licenciados. Entre caminhões, tudo, né? Mas tem mais de 4 milhões. Aí ficou difícil. Mas obrigado. Só isso daí. Renata, alguma coisa? Deixa eu falar. A Renata tem que falar sempre. Não, o tema é assim, bastante pertinente, porque a agressividade é algo que a gente percebe dentro de nós ainda, porque somos imperfeitos, né? Então, quando você falou a respeito da paciência, né, que a gente não perde aquilo que nós não temos, é muito incomum encontrar pessoas que são pacientes, né? Às vezes a gente até melhora em alguns aspectos por conta da própria evolução. Então eu vejo no meu dia a dia, né, com os meus alunos, às vezes eles têm algumas atitudes e você releva, porque quer dizer, com 25 anos, 26 de magistério, tanta coisa já foi vista, né? Que você sabe que aquela atitude, você podia ficar, né, bravo, repreender, falar alguma coisa assim, com mais aspereza e tal, mas aquilo não vai resolver o problema. Então, às vezes, eles param, eles fazem a coisa errada, aí eles param, olham e falam assim, nossa, professora, a senhora não existe, né? Todo mundo tinha que ser assim. Eu falo, não, querido, pera, não pode. Não dá para todo mundo ser assim, porque senão ia ficar uma coisa maçante, né? Ia ser tudo muito banalizado. Então, assim, as pessoas precisam aprender que cada um é um ser individual. Né? Então, não adianta querer criar expectativa e achar que todo mundo vai agir da mesma forma, porque não vai. E, às vezes, nós somos complacentes em determinados momentos, mas em outros não. Então, você explode, de repente, você tem paciência no trânsito, mas chega em casa e explode por uma coisa boba. Então, nós precisamos fazer isso mesmo, orar e vigiar. Por quê? Se a gente continuar sempre em prece, né, vigiando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nós vamos melhorando dia a dia. E não adianta desesperar quando você vai deitar à noite e falar, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Não é. Olha para trás e veja tudo aquilo que você já melhorou, tudo aquilo que você já conseguiu fazer de diferente. As outras pessoas não têm que reconhecer isso em você. Você mesma que tem que ver. Então, assim, não dá para agradar todo mundo, né? Não estamos aqui para isso. Mas se a gente conseguir um pouquinho a cada dia, nós vamos chegar lá, com certeza. Opa! Viu, Renata? E você falou que as crianças só queriam ser com você. Agora eu já ouvi assim, a tua paciência me irrita. Aí a Matilde quer falar alguma coisa.
É tão no convívio dia a dia com as criaturas, com as pessoas, seja no lar, seja em trânsito, seja onde for, mesmo aqui na Casa do Caminho, né? Se a gente amarrasse a fisionomia quando recebemos os nossos queridos amigos que vêm aqui, eles não voltariam mais. Não é? Então, o atendimento, um sorriso, um muito obrigado, o coração aberto. E às vezes, você estava falando do shopping, né? Às vezes vem com mais agressividade assim, a gente não sabe o que aquela criatura passou. Que ela deve ter recebido de alguém também uma agressão, né? Então já trata assim. É. Isso, ou se pergunta, precisa de alguma coisa? Não, querida, eu estou aqui, muito obrigada, eu estou aqui só dando uma olhadinha, qualquer coisa eu te chamo. E pronto. Isso. Sinal verde, né? Isso. Diz mesmo. E também, né? E não dê um olhar de desaprovação. Falar muito não. Não, a Marilena colocou bem uma situação. Nós, quando estamos expondo alguma coisa na tribuna, ou para os nossos aprendizes, né, nós estamos adquirindo responsabilidades. E se nós nos comportarmos de forma diferente na sociedade do que nós estamos pregando, né, nós ficamos absolutamente desacreditados. Isso ajuda muito a nos policiarmos e a nossa melhora, né, porque o maior beneficiado na realidade somos nós. Isso eu sempre tenho falado com a Leda, né, e ela sempre tem sido minha conselheira também em alguns momentos, né, e eu dela também, né. A gente tenta trocar essa ajuda, né? Porque realmente você está numa feira de supermercado e você se comporta mal exatamente, principalmente no Pastorinho, onde está cheio de gente que vai lá que vem na Casa do Caminho, ou vai no André Luiz, ou vai no Manuel Bento, né? Exatamente. Então vale aquilo que Jesus disse, que a sua boca transmite daquilo que seu coração está cheio, né? É isso daí. Eu agradeço sempre a espiritualidade, agradeço a meu pai e minha mãe que me introduziram dentro dessa doutrina, que está, além da educação que eu recebi no lar dos meus pais, a educação que eu recebo da doutrina espírita, que a gente dia a dia vai procurando melhorar e acertar a nossa conta enquanto nós estamos aqui. Procurar sermos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, se Deus quiser. Então, mais uma vez, agradeço a vocês a oportunidade. Esse ano não voltarei à tribuna, mas ano que vem estarei de volta. Desejo a todos um Feliz Natal, com muito amor, lembrando principalmente do aniversariante, que é ele que deve ser comemorado todos os dias da nossa vida. No próximo ano, Jesus esteja sempre na frente de todos vocês, como ele tem estado até agora. Que assim seja. Obrigada, Maria Helena. Mais uma vez, muito obrigada. E agora nós vamos para aquele momento que nós nos ligamos com os nossos queridos mentores, com os nossos anjos de guarda, sentindo essa presença amorosa e passando para as nossas vibrações da tarde, né? Vamos, primeiro, conduzidos por Jesus, vamos mentalizando o nosso planeta Terra. Muita paz aos homens. Boa vontade a todos. Que esse mês que vai adentrar, dezembro, como a Maria Helena disse, que você, Jesus querido, que é o nosso aniversariante do ano, possa estar presente em todos os lares. Então nós vamos vibrando com Jesus nesse mês tão especial que nós vamos adentrar, pelos lares do nosso planeta,
muita paz, muita concórdia, que toda essa agressividade possa ser dia a dia reduzida das nossas vidas. Vamos vibrando também com muito carinho nesse momento tão propício à palestra da tarde, a todos aqueles que nós conhecemos que ainda têm esses resquícios de violência, de agressões, aqueles que por acaso nos magoaram, que fizeram sangrar o nosso coração. Vamos endereçando uma vibração amorosa para que possa ser diluída essa luz escura que nos une e que é tão deletéria, que tão mal faz a nós mesmos, que sentimos muitas vezes essa tristeza, esse rancor. Pedindo, Jesus querido, nos abençoe, nos ajude a amenizar o nosso coração. E nós vamos estendendo essas vibrações a todos os nossos amigos também, familiares, todos aqueles que pediram uma oração. E entrando nos nossos lares, mentalizando a nossa casa envolta em muita luz, juntos com Jesus, de mão dadas com Ele, nós vamos pedindo, Mestre, abasteça o nosso lar da Tua luz, da Sua energia, nos proporcionando a saúde física e espiritual. E assim nós vamos agradecendo a todos os mentores dessa casa, que nos recebe com tanto carinho, nos despedindo desta tarde, desse momento da reunião, do Evangelho de Jesus, e pedindo, Jesus querido, nos fortaleça, permita que possamos guardar essa paz, esse equilíbrio que sentimos nesse momento, por toda a semana, que nós possamos, Jesus querido, estar brevemente de volta, nos reabastecendo espiritualmente. Obrigada por esses momentos e através de vós, Jesus, nós agradecemos ao nosso Pai de amor, ao Senhor da vida. Que assim seja e graças a Deus. Nós vamos agora passando para os passes, né? Pedindo a todos que aguardem um instantinho, que nós vamos proceder a chamada. Uma boa tarde a todos, uma boa semana, que Jesus nos acompanhe.